E aí, galerinha do YouTube, vocês estão bonzinhos, estão? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E aí, Carol? E sabe aquela dica de professor que ninguém segue? O vídeo de hoje é sobre isso. As dicas que eu vou dar hoje são super fáceis, porque todos os cursos de idioma têm esse tipo de livro na sua biblioteca. E se você está estudando por conta própria, você consegue encontrar facilmente em livrarias, em sebos e outros lugares que vendem livro. Vamos lá? Gente, em primeiro lugar, acho que são os livros que vocês mais encontram em cursos de idioma, né? Que são essas adaptações de clássicos, de vários livros em inglês, para essas edições mais de bolso. Tem da Penguin, que é uma das mais famosas, que você encontra aí nos cursinhos, e tem uma também da editora Record. Nessa edição da Penguin, por exemplo, esse livro do Fantasma da Ópera, ele é auto-intermediário, é entre o intermediário e o avançado. Aqui ele vem indicando se é um livro contemporâneo, se é um clássico, se é um livro original, e se é inglês britânico ou americano. Isso varia muito de acordo com a editora e com a edição do livro, mas todos eles são divididos em níveis, então você tem adaptações para básico, para intermediário, para auto-intermediário, para avançado, pré-avançado. Esse livro da editora Record, por exemplo, de um lado ele tem o texto em inglês e do outro ele tem dicas das palavras, a tradução, o que elas querem dizer. Então facilita muito essa leitura. Essa próxima dica, algumas pessoas podem achar boba. Os clássicos infantis são uma ótima dica para você aprender inglês, porque são histórias que a gente já conhece, muitas delas pelos filmes da Disney, não é mesmo? E eles têm uma literatura de fácil acesso, até porque é para criança, e apesar de algumas palavras serem bem antigas, porque trata-se de histórias muito antigas, não tem nada que um bom dicionário não te ajude. E fica muito mais fácil da gente ler com essas ilustrações, né? Esse aqui é da Bela Adormecida, coisa mais fofa. Eu já li umas 2 vezes, tá bem velhinho. Eu comprei num sebo, gente, eu nem lembro quanto é. E aí algumas pessoas vão falar, pô, Carol, vou ler livro de criança, é brincadeira, né? Mas, gente, essas histórias de crianças, elas são muito recheadas de ironia, tem moral da história, tem metáforas, tem paráfrases. E é muito legal a gente identificar isso no texto. E não é porque é só historinha de criança que é história boba não, viu? Até porque, pra quem não sabe, os contos de fadas originais são muito macabros. E se você quiser ler os contos originais em inglês, vai ser muito melhor, porque você vai ter contos de terror. Esses contos infantis também são muito fáceis de achar, muitos você pode baixar. E são histórias que a gente já conhece, né? Do imaginário popular, então fica mais fácil de a gente entender esses livros. E são ótimos, são muito bons para quem quer começar realmente a ler inglês. A minha terceira dica pode soar um pouco estranha para algumas pessoas, um pouco controversa, mas eu acho que faz muito sentido. Deixa eu ver se eu te convenço. Eu sempre digo para os meus alunos lerem best-sellers, porque os livros que estão mais fazendo sucesso, que vendem milhões no mundo todo, são livros que têm uma linguagem de fácil acesso, que todo mundo pode ler e se identificar, né? E pode entender o texto. Então, gente, John Green, Dan Brown, Maggie Cabot, a Jojo Moyes, essa autora que tá na moda agora. O que eu trouxe pra ilustrar, que eu tenho aqui em casa, são os livros da Stephenie Meyer, da saga Crepúsculo. Acho que só Crepúsculo tem em português, o resto todos eu tenho em inglês. E sim, eu gosto de Crepúsculo, tá? Para com esse preconceito, seu feio. Só um adendo. Gente, a gente tem que separar Crepúsculo na categoria que ele merece estar. Se você lê como uma história de vampiros, como uma história sobrenatural, é claro que não é bom, né, gente? Quer ler vampiro? Vai ler Anne Rice, vai ler Bram Stoker, vai ler André Bianco, não vai ler Stephenie Meyer. Agora, como uma história adolescente, gente, eu chorei, eu vibrei, eu torci, eu fiquei com raiva, eu queria matar a Bella. Mas, gente, como uma história adolescente, isso aqui é maravilhoso. Então você tem que colocar Crepúsculo na categoria que ele merece estar. E, como eu falei, gente, best-seller é muito fácil. Esse livro aqui, eu li em 1 segundo. Apesar de ser grandinho, ele tem uma linguagem super teen, sabe? Super adolescente, super fácil. Esses best-sellers geralmente são livros jovens adultos, então você pode aprender, inclusive, muita gíria, expressão idiomática. E nem sempre são histórias bobinhas, né? Essas histórias aí do John Green, essa galera aí, o pessoal chora pra caramba, né?
Eu me recuso a ler. Eu vou ler livro pra chorar, pra me acabar? Não, gente, me recuso. Gente, revista em quadrinho, mangá, são ótimos para treinar o inglês porque eles têm um formato um pouco mais dinâmico, né? Tem gente que não gosta de ler um texto corrido e de repente em história em quadrinho ou mangá você se sinta mais confortável. Parece que você tá fazendo menos esforço lendo, sabe? O mais famoso ultimamente é a Turma da Mônica em inglês, né? Vários cursos de idioma fizeram assinatura. E você pode fazer também, mas eu já vi várias revistinhas da Turma da Mônica em sebo, tá? Em inglês e em espanhol. E, mais uma vez, são histórias que a gente já conhece, então a gente tem aquele reconhecimento, não é tão difícil da gente entender o texto. De novo, as histórias infantis não podem ser subestimadas, elas também têm ironias, elas também têm as entrelinhas, as mensagens subliminares, que você como adulto talvez entenda de uma forma diferente do que uma criança quando lê, por exemplo. Também existem muitas revistas em inglês que são vendidas no Brasil. A que eu geralmente indico para o pessoal começar a ler são revistas do tipo da Speak Up, que também tem assinatura e vários cursos de idioma tem dentro das escolas. É uma revista mais adolescente, fala de música, fala dos assuntos que estão mais em pauta no momento. Ela tem alguns quadrinhos com tradução de algumas palavras, né, para te ajudar. E às vezes vem com CD com a música ou com algumas matérias em áudio. São ótimas para treinar o listening. Elas não são muito caras. Eu acho que é fácil de encontrar. Eu já encontrei em várias livrarias e jornaleiros. Mas se na sua cidade, onde você estiver, for um pouco mais difícil de encontrar, com certeza na livraria do shopping de onde você mora, você consegue encontrar sem problema nenhum. E para quem já está no nível mais avançado, eu sempre indico a Newsweek. Ela é uma revista, tipo, super interessante, Veja. Ela tem assuntos um pouco mais complexos, ela fala de política, fala das guerras, fala de saúde, de pesquisas científicas. E eu lembro que quando eu estava terminando o curso de inglês, eu cheguei a comprar a Newsweek durante alguns meses. Mas uma revista daquela durava 2 meses comigo, porque como eu falei, as matérias são muito longas. Tinha matérias que tinham 2, 3 páginas inteiras da revista. São palavras mais difíceis, são estruturas gramaticais mais complexas e eles falam de assuntos mais difíceis. Porque às vezes a gente tem dificuldade de acompanhar até no português, imagina em outra língua, né? Então é realmente para quem está mais avançado. Mas também é uma revista que você encontra com facilidade e eu super indico. A minha última dica, eu acho que é uma dica muito pessoal. Foi algo que eu gostei de fazer, que serviu pra mim. Quem sabe não sirva pra você, né? Eu cresci lendo Agatha Christie. Meu pai adorava e eu tinha alguns livros dela em casa. E de alguma maneira vieram parar na minha casa alguns livros da Agatha em inglês e eu comecei a ler. Ela consegue ambientar o cenário, o clima de mistério de uma forma tão fácil pra gente, a gente cai como um patinho nas histórias dela. A gente fica torcendo pra descobrir quem cometeu o crime ou o assassinato. Apesar de ser uma autora do início do século passado e ser um inglês britânico, eu acho que você não vai ter dificuldade. Eu nunca tive muita dificuldade para ler esses livros. Se tinha uma palavra ou outra que eu não conhecia, eu facilmente encontrava no dicionário, não era algo muito difícil. Então você tem uma história que você não consegue parar de ler, que te instiga, que faz você descobrir palavras novas. É a melhor maneira de você treinar o seu inglês, né? Eu sei que nem todo mundo gosta tanto de ler, a gente às vezes acaba arrumando desculpa que tá sem tempo. Eu não tô muito afim de ler hoje, a gente vai deixando pra lá. É claro que esse canal sendo basicamente de literatura, eu ia dar dicas pra você ler inglês, né? Mas, gente, sério, eu sei que ninguém ouve muito conselho de professora, mas é fundamental que você leia. Como que você vai aprender uma língua se você não tem contato com ela? Uma coisa é a gente ler uma coisa ou outra no Facebook, mas ter contato com um livro, sabe? Que você se dedique 1 minutinho, 30 minutos por dia, que você se dedique a estudar essa língua, circula as palavras que você não conhece, vê no dicionário, repete a nota, cola post-it, enfim. Você tem que se dedicar a essa língua para que você aprenda. Senão a gente tem um monte de aluno aí de avançado que tem dificuldade de juntar frases, não consegue montar um texto, tem dificuldades para se comunicar. Então, se a gente não tiver contato com a língua o máximo possível, vai ser muito difícil de a gente aprender, né? A gente vai passar 5 anos ou 4 anos de um curso de idiomas e a gente não vai tirar proveito dele.
Então tem dicas muito fáceis que você pode fazer. Ler Uma Turma da Mônica em inglês é uma delícia, imagina, que coisa maravilhosa. Ler um conto infantil, que a gente já viu até pelos filmes da Disney, você treinar o inglês dessa maneira é uma delícia. Então se você já começou a ler inglês, deixa pra gente aqui nos comentários o que foi que você escolheu para iniciar essa sua leitura deliciosa na língua estrangeira. Não esquece de curtir o vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.